Muito bem, chegou a hora do Visão de Jogo. Maurício Noriega está aqui com a gente já nessa tarde de quarta-feira para trazer todos os destaques. Maurício, primeiro, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui. Eu sei que você já estreou faz tempo no Brasil Meio-Dia, eu não estava, agora de forma oficial. Estou muito feliz de ser sua colega, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Muriel. O prazer é meu. Sei que você já voltou, descansou, curtiu, viajou e estamos prontos para a batalha. Pronto para a batalha, com muita notícia inclusive que vem repercutindo e muito, porque a gente tem falado bastante, né, Noriega, que o noticiário das últimas semanas ele veio recheado aí de casos envolvendo agressões contra mulheres. E aí nessa terça, gente, dias depois do Daniel Alves ser condenado por estupro, o Robinho foi para o centro de treinamento do Santos e aí levantou mais uma polêmica, porque receberam ele de braços abertos praticamente, né, Noriega? É muito difícil. Hoje, durante o Novo Dia, eu cheguei a trocar mensagens com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para perguntar para ele qual foi a repercussão, se ele não acha que a imagem do Santos fica prejudicada. Ele respondeu gentilmente, discordo da resposta que ele deu, dizendo que ele não vê prejuízo à imagem do Santos, que é preciso separar o ídolo esportivo que o Robinho foi do Santos ou é do Santos, é uma pergunta que a gente faz também, será que ele ainda é ídolo? É preciso separar essa questão da vida pessoal do jogador. Mas, Muriel, posso adiantar para você que causou mal-estar em alguns setores do Santos a presença do Robinho no CT. Por quê? O Santos tem um time feminino chamado Sereias da Vila, que ocupa o mesmo campo de treinamento do time de base masculino do Santos. Algumas meninas ficaram incomodadas com a presença do Robinho. Por quê? A gente tem que reafirmar isso. Robinho é um cidadão brasileiro condenado por participação em estupro coletivo na Itália, a uma pena de 9 anos. Perdão. Não cabe mais recursos também. Não cabe mais recursos. Foi condenado na instância superior da justiça italiana. Aí acontece isso dessa foto. Né? Essa foto com o Pedrinho, que foi tirada, inclusive, na terça-feira ontem, né? Aí quando eu falo da imagem do Santos, ela é tirada num prédio do Santos, do centro de treinamento do Santos, com o símbolo do Santos ao fundo, Santos que é o clube brasileiro mais conhecido no mundo. O Pedrinho foi acusado de agressão por uma namorada. Essa situação não existe mais, a queixa foi retirada, eles se entenderam. Mas chega a ser, até certo ponto, Muriel, assustador que um jogador de futebol profissional pare para tirar uma foto com um cara que pode ter sido o ídolo dele no passado, mas que hoje é um cidadão brasileiro condenado por estupro na Itália. Existem uma série de questões técnicas da justiça, se ele vai cumprir não a pena no Brasil, ele não pode ser extraditado para a Itália, porque embora haja um acordo de extradição entre Brasil e Itália, Muriel, o cidadão brasileiro nato, nascido no Brasil, ele não pode ser extraditado. Só brasileiros naturalizados podem ser extraditados. Então existe uma batalha jurídica. Foi pedida a homologação da condenação do Robinho. Isso está sendo analisado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não temos a resposta para isso ainda. E essa discussão que o presidente do Santos levanta, respondendo a você, de que tem que separar o ídolo do futebol da vida pessoal dele, é um ponto que é uma discussão que ela existe há muitos anos já, mas é uma discussão, um ponto de vista até antiquado, digamos assim, porque a gente sabe que o ídolo do futebol, ele também é um ídolo no dia a dia, ele é um exemplo para as crianças, né? Esses jogadores são vistos como modelos pelas crianças. E há 2 exemplos de clubes recentes e clubes importantes do futebol mundial em relação ao Daniel Alves, também condenado pelo crime de estupro na Espanha, mas é uma situação diferente da do Robinho, porque ainda cabe recurso ao Daniel Alves. O que aconteceu? O Daniel Alves, que é um ídolo do Barcelona, jogou muitos anos, ganhou muitos títulos no Barcelona, ele fazia parte de um grupo das lendas do Barcelona. 102 jogadores considerados lendas pelo Barcelona. O Barcelona retirou o nome do Daniel Alves desse grupo. E o Bahia, que fez uma homenagem ao Daniel Alves em seu museu, inaugurado em 2022, retirou a imagem do Daniel Alves do museu. Então são posturas bem diferentes daquela postura adotada pelo Santos por enquanto. Está na hora, então, de repensar alguns pontos. Mesmo se não tivesse, por exemplo, um time feminino, seria importante esse posicionamento por parte do time masculino, enfim. Porque tem torcedoras. Exato, vamos ver como é que vai ser a pressão. Netas, muitas torcedoras do Santos, né? Eu acho que o clube tem que pensar nisso, na imagem, no prejuízo que pode existir, e eu acho que existiu para a imagem do Santos com tudo que aconteceu. Estamos falando de um homem que foi condenado já, não tem direito mais a nenhum recurso, condenado por estupro na Itália. Independentemente dos feitos que ele fez, isso, claro, não tira tudo que ele conseguiu conquistar lá no Santos, mas são outros 500 o que ele fez agora e que foi condenado, não é? O cidadão está acima do atleta. É isso, Noriega. Bom, vamos falar agora um pouquinho de uma coisa que
é um pouquinho mais divertida, digamos assim, pra gente poder rir um pouco por aqui, porque aqui na América do Sul e também na Europa, gente, tem dois artilheiros que não estão perdoando os goleiros, viu? O Cauteruccio e o Haaland. O Haaland, eu confesso pra você que eu conheço, enfim, já faz o maior sucesso. O Cauteruccio é uma novidade, assim. Explica pra gente o que tá acontecendo aí. Eles estão disputando bem, assim, essa artilharia? O Cauteruccio, Martín Cauteruccio, um uruguai de 36 anos, que não tem uma carreira em grandes clubes, a não ser o Nacional do Uruguai, mas ele tem uma carreira importante no futebol sul-americano, está jogando no Sporting Cristal do Peru, fez 3 gols ontem na vitória sobre o Always Ready da Bolívia, mas o time dele foi eliminado porque tinha perdido por 6-1 no primeiro jogo. Mas 3 gols agregado. Na Libertadores. Na Libertadores. Ele tem 4 gols na Libertadores, ele já tem 17 gols na temporada. Ninguém fez mais gols que ele no mundo. Só que a gente está vendo alguns lances do Cauteruccio em ação, um jogador de 36 anos, alto, se posiciona bem na área, pode inclusive chamar a atenção de alguns times brasileiros, né? Os times brasileiros estão sempre em busca de centroavantes, que são, se não são os mais importantes, essa posição é de uma das mais importantes do futebol. Mas a concorrência para ele agora, ele vai jogar só o Campeonato Peruano, não joga mais a Libertadores, carrega esses gols na lista de artilharia, mas não poderá mais fazer gols. Pode continuar até como artilheiro na Libertadores, porque a gente está falando de 4 gols já, né? Se ninguém fizer 4 gols, ele... Agora, o Haaland, se a gente for pensar, o Cauteruccio tem 36 anos, você disse, 36. Né? O Haaland é muito mais novo, ele joga as ligas mais importantes do mundo, ele joga Champions League, a Premier League, que é o campeonato inglês. Ele ficou quase 2 meses sem jogar, ele voltou a jogar em 31 de janeiro e fez 5 gols numa partida. Pela segunda vez ele faz 5 gols jogando pelo City. Muriel, eu sou capaz de apostar que ele será o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi naquela questão de ser o melhor jogador do mundo. Disputa da bola de ouro. Disputa das bolas de ouro. Vai ganhar, acho que vai ganhar várias. É um jogador alto, forte, inteligente e faz gols. Essa questão dos prêmios individuais, eles acabam sendo sempre direcionados aos caras que fazem mais gols, porque são os caras que dão alegria para o jogo e acabam sendo as maiores estrelas. Messi e Cristiano são 2 gênios fantásticos e faziam e fazem ainda muitos gols. Essa, para mim, é a grande arma que o Haaland tem nessa disputa. E é importante a gente ver que tem gente aí para suceder, né, o que a gente está vendo de Messi, Cristiano Ronaldo, enfim. A gente tem, inclusive, uma arte, Noriega, que mostra os principais artilheiros aí desse primeiro semestre, digamos assim, dessa primeira temporada aí, e aqui tem os nomes todos, né? A gente tá falando do Cauteruccio, que tem 17 gols em 7 jogos. Impressionante essa média, impressionante. 7 jogos, impressionante. E a gente tá falando de jogos ainda de Libertadores, né? 4 deles, mas... De etapas eliminatórias da Libertadores, são jogos tensos, jogos de ida e volta com questão de altitude. Atenção, clubes brasileiros, hein? Atenção internacional, não tô brincando. O Inter, eu sei que você voltou feliz depois da vitória no Grenal. Elizabeth não gostou tanto assim, mas vocês se entendem depois. A gente se entende, nós somos amigas, tá? Amizade gaúcha, tá tudo bem. O Luuk de Jong, que joga no PSV da Holanda, tem 12 gols em 10 jogos. Joga também a Liga Europa, que não é um campeonato como a Champions League, mas é um campeonato importante. O mesmo vale para o Victor Gyökeres, do Sporting de Portugal, tem 12 gols em 12 jogos, Campeonato Português, Liga Europa também. Sim. E aí tem outro cara que eu acho que disputa com o Haaland, com o Vini Júnior, com o Bellingham, com o Salah, esse também é muito novo, trono, né? Do futebol mundial, muito novo, já jogou 2 finais de Copa do Mundo, uma ganhou, outra perdeu, 11 gols em 11 jogos, Kylian Mbappé, que joga a Champions League e também as competições internas da França, que se não chegam a ser maravilhosas, importantes, elas têm um nível técnico superior aos campeonatos da Holanda e aos campeonatos disputados aqui na América do Sul e em Portugal também. Maravilhoso, mas Cauteruccio está chamando muito atenção, porque 17 gols em 7 jogos é E os jogadores argentinos, uruguaios, colombianos, equatorianos, são hoje, na realidade do futebol brasileiro, Muriel, eles são mais baratos que os jogadores brasileiros. É um investimento que pode chamar atenção. Interessante. Vamos seguir falando sobre Libertadores, gente, porque a gente também teve a classificação do Red Bull Bragantino lá na Libertadores e o Noriega vai detalhar pra gente como é que foi essa classificação. Foi no sufoco, nos pênaltis, na última cobrança, a defesa do goleiro Cleiton do Bragantino, jogo em Bragança Paulista, terminou sem gols, 0-0, também tinha terminado empatado no jogo do Aurora, lá fora de casa, quando o Bragantino trouxe esse resultado. Todo mundo esperava que o Bragantino conseguisse uma vitória aqui mais tranquila, mas não foi assim. Foi no drama. O Bragantino agora passa para a terceira fase preliminar da Libertadores e eu acho que vai enfrentar o Botafogo.
Isso antes da fase de grupos ainda, né? Ainda tem toda essa fase preliminar antes de ir para a fase de grupos. Botafogo tem que jogar hoje, tem que ganhar, né, contra o Aurora. Empate por 1-1 no primeiro jogo, agora no Rio de Janeiro fica mais tranquilo, não tem questão de altitude. Se o Botafogo passar, eles se enfrentam na próxima fase. Aí está garantida a presença de mais um time brasileiro na fase de grupos da Libertadores, que ainda não foi nem sorteado. Ainda vai acontecer o sorteio para saber quem joga contra quem. Lá na frente. Bom, então, expectativa para esse jogo do Botafogo, hoje à noite ainda, contra o Aurora da Bolívia, para ver então quem que vai encarar o Red Bull Bragantino agora. Garantido. Tomara que o Botafogo esteja com os nervos no lugar, né? Porque é isso que tem atrapalhado muito o Botafogo. O Botafogo ainda não acabou 2023 para o Botafogo. Precisa botar a cabeça e os pés em 2024. É isso. Tomara que dê tudo certo aí, que esqueça logo o que passou lá em 2023. Que lembre só do começo de 2023, que foi um começo muito bom para ele. Obrigada, viu, Noriega? Obrigado, Nos vemos amanhã? Amanhã, combinado. Quem sabe já falando, projetando esse duelo Red Bull e Botafogo para garantir mais um brasileiro na fase de grupos da Libertadores. Duelo brasileiro na Libertadores, sempre. A gente gosta. Obrigada, viu? Obrigado, Miguel.